Nós vamos, nesse instante, respirar bem profundamente. Vamos sentindo essa luz, essa proteção, mentalizando os guardiões no nosso lar, com tochas, com espirais. E essa energia vai se expandindo e nós vamos nos unindo a Ruiz, a Eliamar, Maria Amélia, Cíntia, Cássio. E de mãos dadas com esses irmãos, eles nos levam até o Hospital Santa Cruz, onde vamos nos unindo a todos os espíritos que estudam juntamente conosco, unindo os corações, para que nesta tarde possamos expandir a nossa consciência e a abertura dos nossos sentimentos. Que seja uma tarde de muito aprendizado, com harmonia, com fraternidade e com muito equilíbrio. Graças a Deus, graças a Jesus. E aí a gente parou assim, eu já a conheço. Aí sim, nos conhecemos, falou Carminha. Eu disse a ela que traria alguém para que ela pudesse se confessar. Aqui. Isso aí. É, né? Isso aí. Fica aqui. Aí ele fala, eu não sou padre, Hannah, mas sou um preto velho que trabalha na religião do bem. Pode se confessar comigo e encaminharemos suas dores a Deus, que tudo sabe e a tudo abençoa e perdoa. E aí? Eu tenho uma coisa na página 29. Tá na 26 e 27, alguma coisa? Alguém? Eu acho que não. Vambora. Ali, ela nem desconfia do desencarne, na página 29, tá? Ela nem desconfia do desencarne. Tem que haver um preparo cuidadoso para que ela o saiba. Sugiro transferi-la para a internação. Vamos acompanhar o caso antes que ela perceba que desencarnou, ouvindo alguma conversa por aqui. Então, aqui a gente está só complementando o que a gente falou no outro dia, que a gente não deve falar para o espírito sem o devido preparo de que ele desencarnou, né? Algo mais? Aqui, quando fala, olha, tem aumentado muito, na página seguinte, tem aumentado muito os casos de doenças relacionadas com tumor, culpa e traição. Por que o senhor a colocaria na especialidade de doutor Inácio? A doença dela, em verdade, não é culpa, nem traição, muito menos tumor. É carência, doença emocional psíquica. Ele qualifica aí a carência porque essa ânsia dela querer... Atenção. Ela tem toda uma Atenção. história, né? Mas... Ela tem toda uma história. A história dela é no sentido assim, é aquilo que assim... O marido, depois que casou, já não ligava para ela, e aí ela encontrou uma outra pessoa, entendeu? Então, aí vamos por partes. Assim, o marido não tinha o mesmo interesse. De quem é a culpa? Ela achava que era dele. Não, é assim, tudo bem, ela julgava que era dele. Então ela foi lá e teve um caso porque ela não queria se separar do marido. Aí onde que a gente fala? Vamos parar para analisar as incoerências. Não existe culpas. Existem decisões. E aí, assim, para se entender a parte emocional, por ela achar que era dele, então ela foi lá, traiu
e tinha todas as culpas possíveis. Mas Então, por isso que ele fala que é problema emocional. É uma carência emocional. A carência era dela. A carência dela. Ela tinha carência com ela. Ela tinha carência, né? Mas, Porque ela procurava a satisfação da carência nos outros. então, porque assim, é isso que às vezes que a gente fala em relação à carência, a carência não é do outro. Eu não tenho carência por sua causa. Eu tenho carência do meu ser. Sim, mas... Porque se eu estiver bem... Já estava em mim, a carência já era minha. Sim. E aí, dele não querer mais saber dela, ficar indiferente, foi um gatilho, vamos dizer assim. Não. Não? Ela tinha carência. E ela queria satisfazer a carência de alguma forma. De alguma forma. Por isso que ela vivenciou tudo aquilo que ela vivenciou. Mas isso não é gatilho. Só que isso... O que é? Vou falar agora uma possibilidade, tá? Possivelmente, essa traição gerou uma culpa dentro dela que possibilitou que o tumor viesse. É isso aí. Entendeu? Não é gatilho porque é aquilo, Leda. Nós somos criados para sermos capazes de nos superarmos, nos fortalecermos. Então, a gente começa a dar desculpa que é o outro. Então, isso não é gatilho. O outro nunca vai ser um gatilho. Somos nós, nas nossas escolhas. A pessoa não me satisfaz, eu não estou bem. Tudo bem. O que eu posso fazer? Termino um casamento, vou em busca da minha felicidade. Certo. Mas sabendo, num relacionamento, 50% é de um, 50% é do outro. Então, existe responsabilidade dos dois lados. Dos dois lados, muito bem. Tá? Agora, o que a gente faz? Quando você joga essa carência, esse vitimismo, aquela coisa toda, é o outro. O outro não vai pegar. Mas, assim... O outro não vai causar um tumor. Não, mas a carência não depende do outro. Não, depende de você. É só a pessoa. Depende daquilo que você entende, como você entende. Não depende do outro. Não depende do outro. Como que você lida com a sua vida? Com a sua vida. Se você aceita as coisas. Uma das coisas que, assim, pessoas controladoras. Vamos lá. Eu tenho controle. Se eu controlo, eu vou querer controlar tudo. Ninguém controla o sentimento do outro. Ninguém controla. O outro pode gostar, o outro pode não gostar. O outro pode fazer ou não pode fazer. E aí, onde que vai começar? Quando o outro não faz, eu tô me sentindo carente. Ele tá me deixando um vazio. A carência não é do outro, é sua. Por quê? Porque você não aceita aquilo que o outro faz. Eu acho que a carência está mais ligada com a falta do auto-amor, né? Amor, autoestima. Auto-amor, a autoestima, a falta de auto-amor, desculpa, a falta de autoestima é um dos sintomas da falta de auto-amor. Porque se ela se amasse, ela não precisaria do outro. E aí, assim, ó, eu já te passo já, tá, Glaucio? Que você falou que você queria. Por isso que eu falei assim, a gente vai acabar, a gente vai terminar esse livro rápido se a gente não fizer, vier trazendo as perguntas. Ela coloca, eu fui uma adúltera, então ela tem culpa. Ela tem culpa. Eu fui uma adúltera. Conceição não é filha do meu marido, fiz um exame de DNA quando ela ainda era bebê, e ela é filha de Raul, um amante que tive por 15 anos, até que um acidente de carro há exatos 7 meses o levou embora dessa terra. Se a minha vida já era um inferno por conta da culpa que sinto, agora, além da culpa, me sinto sozinha no mundo. Sou uma infeliz. Vocês entendem? Meu marido, depois de poucos meses de casamento, já não mostrava interesse por mim. São 18 anos de uma vida morna e sem sentido. Raul era a minha única gota de razão para continuar vivendo.
Os meus filhos é uma reticência. Não sei se vou aguentar. Essa é a Hannah. O que a gente vê? Uma pessoa cheia de culpas. Então, assim, meu marido, depois de poucos meses de casamento, já não mostrava interesse por mim. Tá. E o que ela foi buscar? Ela foi buscar uma outra substituição. Né? Então, olha as culpas, olha tudo aquilo que ela ia carregando dentro dela. Isso acontece muito com a gente, né? Quando a gente não tem o retorno que a gente espera das pessoas que estão à nossa volta, a gente facilmente se liga a outra pessoa e acaba exigindo dela aquilo que aqueles que a gente esperava que nos desse a atenção, suprisse a carência, fácil. Então, o que acontece? A gente acaba, às vezes, sobrecarregando uma pessoa que não tem nada a ver com a nossa carência, né? E aqui ela vai contando. Gláucia, você falou que você tinha algumas coisas. Não, mas eu estou vendo que é um pouquinho mais para frente, já é no... que eu botei os pontos de interrogação, é no 2. Ah, no 2, tá. Algo mais? Leda, conseguiu entender? Entendi. Consegui. Entendi, sim. Viver na vida. Tem um pedacinho aqui, deixa eu ver. Eu achei interessante quando fala na mesma página que ela vivia um conflito íntimo, né? Porque isso tudo envenenava toda a vida dela em relação a todas as pessoas. Então, quer dizer, não era só em relação ao problema dela conjugal, que gerou o filho e tudo. Ela se tornou uma pessoa que tinha uma relação difícil com as demais, né? Porque ela dizia aqui que se envenenou de tal forma a vida dela que, inclusive, em relação às outras pessoas, né? Quer dizer... Porque com a carência dela sendo suprida por alguma coisa que ela achava errada, ela culpava todo mundo por ela estar procurando fora. Fora. Se percebe que ela nunca olhava para dentro, ela olhava sempre para fora. Tudo tinha explicação de fora. Né? Ela fala, né? Fui na página 27, tá? Bem no último parágrafo. Fui uma mulher muito carente a vida inteira. Não será exagero me chamar de mendiga do amor. Hoje, com quase 50 anos, começo a me arrepender de muitas coisas e não sei o que fazer. Agora, para piorar, vem essa doença. Eu me lembro que quando recebi a notícia da morte de Raul, minha vida acabou. Imediatamente passei a sentir essa dor na barriga, como se algo me corroesse por dentro. Eu fui ao enterro dele escondido de todos, pois ninguém o conhecia em minha família. Durante o velório eu passei mal e fui levada às pressas para o pronto-socorro. Fui sedada e quando acordei já estava na minha casa, cercada por filhos e maridos. Mas você vê, olha o que ela tinha. Eu fui uma mulher muito carente a vida inteira. Então, assim, ela sempre cobrou do outro aquilo que era ela que tinha que buscar. Porque a pergunta é, tá, eu não sou feliz. Por que eu não sou feliz? Era ela que tinha que responder. Ah, porque eu queria um príncipe encantado. Um príncipe encantado não existe. O outro não vai fazer. Então, assim, muitas coisas a gente olha no outro, no relacionamento, seja ele marido, mulher, filhos, patrão, na convivência diária, e a gente não vai ter. Porque somos nós que vamos ter que buscar dentro de nós mesmos. Aí entra a aceitação.
a aceitação da vida que eu escolhi, porque fui eu que escolhi e não o outro. É difícil de entender? Não, Não. não. E a gente acaba contando que aquelas. É que aí que vem, né? Que é a carência é um egoísmo, né? Porque a gente fica contando que o outro, no final, a gente tem um padrão que a gente conta que o outro vai agir ou vai lhe dar aquilo que você acha que, né? Mas não é assim, não é assim, né? Não é assim que a banda toca. Não, porque assim, você imagina, né? Vamos lá. Você levanta, você vai fazer as tuas coisas, né? Você vai para o teu trabalho, vai tomar banho, vai fazer... você está no teu ritmo. O outro também está no ritmo dele. E assim por diante, cada um está no ritmo. Agora, como que você quer que assim... eu estou levantando, mas você tem que jogar o tapete vermelho para me passar. Não é meio sonho, né? Não é aquela coisa dos contos de Príncipe fada. encantado, é. E aí, assim, essa é a nossa realidade. A gente começa a sonhar com coisas que não existem. A gente projeta no outro, né? A gente projeta no outro que a gente queria que fosse. Mas se você... eu acho que assim, quando a gente projeta no outro aquilo que a gente quer, se a gente parasse para pensar um pouquinho mais, eu já sei o que eu quero, então eu vou lá e faço. Porque a Mas às vezes solução a pessoa fica esperando que o outro faça. Eu queria é. tanto que ele trouxesse café na cama para mim. Eu queria tanto que. Entendeu? Eu acho que é assim, não é um pouco assim também? Só que esse querer é onde entra o egoísmo, onde entra todo esse estado emocional deturpado. Porque isso não existe. Ninguém encarnou para trazer café da manhã Na cama para ninguém, é verdade. É muito também, né? como prioridade, né? Certo. Ninguém encarnou para isso. Ninguém encarnou para isso. Não. A gente encarnou para evoluir, né? E aí é onde a gente bate. O que me faz bem para minha evolução? O que vai me fazer bem, eu, Valéria, vai ser uma coisa, para o Sérgio vai ser outra, para a Virgínia outra, para a Vera outra. Cada um vai ter o seu ponto de vista. E aí é onde que eu posso cobrar da Virgínia aquilo que eu acho que é certo. Pois é, então, é isso que eu estou falando. É irreal. É isso que eu estou falando. Sim. É irreal. É real. Porque se eu estou buscando pela minha evolução, como que eu posso cobrar do outro? Se eu não sei o que ele quer. Certo. Como que eu posso chegar assim, você não me faz feliz, você não fala as coisas que eu quero ouvir? Não vai falar mesmo, não está na cabeça dele. Uhum. Mas tem uma coisa muito que eu acho que é importante, né? Agora a gente tem esse conhecimento, né, sobre a carência, né, e que efeitos que a carência dá no nosso convívio pessoal, né? Acho que mais importante do que a gente conhecer isso é a gente olhar agora para dentro de nós e percebermos quais carências eu tenho e como isso está afetando o meu relacionamento. E começar a Porque, tentar consertar, né? porque senão é tudo filosofia, né? Estamos falando de filosofia. E filosofia não traz o crescimento para a gente. Filosofia nos mostra caminhos, né? Agora a gente precisa olhar para a gente e transformar tudo isso que a gente viu aqui para aquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia. E aí sim tomar uma atitude diferente, né? Eu acho que isso aqui é extremamente importante, tá? Aqui diz que Hannah, ele fala assim, a propósito, verifiquei o prontuário dela
e quem a trouxe para cá. Aqui diz que Hannah frequentava o centro espírita Luz e Paz, no bairro de Santo Antônio, e que as equipes espirituais da casa a acompanharam nos últimos momentos e a trouxeram para cá, até tomarmos outras providências. Ela esteve nesse centro por apenas algumas semanas, mas foi muito assistida em sua dor e pelos amorosos condutores da casa. Então, você vê, ela iniciou num centro espírita, começou ali e conseguiu ter um encaminhamento para poder ser assistida no plano espiritual. Eu acho que isso é uma das coisas importantes nesse capítulo. O quanto que a misericórdia e o plano espiritual auxilia. Não significa que a gente vai ficar no mesmo pronto-socorro, mas a gente estará num pronto-socorro que está ali na cidade. Isso eu falei bastante na outra aula, na outra conversa. A gente entender como funciona esse plano espiritual. Vamos para o capítulo 2. Carência afetiva, uma doença emocional milenar. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influencia. O que maior influência exerce. O Livro dos Espíritos, questão 165. Então, assim, a gente não pode dizer que a Sheliana está trazendo a prática do bem como conhecimento, autoconhecimento e a prática do bem como uma coisa, porque lá no Livro dos Espíritos ele já falava. Já tem isso. Né? Então, assim, a gente ter conhecimento é positivo, mas a gente não exemplificar a gente só ter o conhecimento, mas não ter a exemplificação de nada vale. A influência maior é a exemplificação. Então, vamos lá. No capítulo 2, o que tem de que tocou? Então, falou do monodeísmo, né, que é o estado psicológico lá, que ela só tinha uma ideia, né? Ela tinha uma ideia fixa, né? Se a gente for pensar. Em que Que ela página tinha- que é isso? Tá aqui, ó. Tá o Qual monoteísmo. página? É 36. Ela vem, ela sempre fala a mesma coisa. Ela tinha. Deixa eu ver, né? Pode ler, Glaucia. Quem eu? É. É? Ah, tá. Seu corpo perispiritual estava grudado ao corpo físico em completa inconsciência. Era o coma induzido. Aqui na ala de observação, diante dos nossos olhos, estava seu corpo mental superior em completo estado de monoideísmo, uma fixação mental no momento do desencarne. Ou seja, ela não desgrudou e já estava lá. É isso que eu fiquei meio. Ela estava, né, Ela ficou presa. presa. Né? É aquilo que se ela fosse quando ela for desencarnar, eles vão ter que fazer um trabalho muito grande para fazer a retirada. Só uma coisa, ela não está desencarnada, não. Ela não está. Não Ela está é. encarnada. Suicídio, né? Ela tentou. Ela tentou suicídio, tentou, ela está em coma no hospital, Tá em coma. e aí está o corpo, o duplo e o perispírito, tudo no hospital, e o que no hospital da Terra, e o que está no hospital Esperança é o corpo mental inferior. O mental. inferior. E aqui a gente vê uma coisa que o que eu estudei até começar a ter essa expansão da consciência é que existia o corpo, o duplo, o perispírito e o espírito. Né? Era isso que eu tinha aprendido. E aí eu comecei a ver que existiam outros corpos. E aqui ele fala com uma clareza muito grande, né?
na realidade, o corpo mental inferior é o que está lá sendo, que vai passar por tratamento, porque o perispírito, O o duplo. duplo e o corpo estão tudo lá no hospital. Tá, um fixo no outro. Então, Isso. Por isso que eu Ela fiquei, Porque às Isso. vezes quando você tenta o suicídio, às vezes quando você sofre um acidente, o perispírito é deslocado para um hospital Isso. espiritual, tá? Às vezes é isso, mas quando é casos de suicídio, ele fica grudado, porque não era o seu tempo de desencarne. E aí está o maior dos problemas do suicídio, que é você vai precisar gastar toda a energia que você tinha para poder se desprender do corpo físico. E aí você percebe A a deterioração. do corpo, né? E fica muito tempo num estado de completa perturbação sem saber o que está acontecendo, né? Oi, Leda. é o que diz aqui, então. Ela repetia várias vezes as mesmas palavras e se apunhalava ao final, recomeçando a mesma cena sem parar. Não, aí Isso daí é o monoideísmo. ela ficou com a mesma ideia. A ideia que ela teve de se matar ficou tão marcada na mente dela que ela ficava repetindo aquilo num loop infinito, né? Ficava vendo aquela ideia. Aquela o tempo imagem, inteiro. aquela ideia na cabeça dela. Isso, o tempo inteiro. Não saía daquela ideia. Mas isso daí estava no mental Inferior. inferior dela. Porque ela estava em coma, a gente pode dizer isso? Ela estava em coma, mas não era por causa disso. O que a gente tem, não era porque ela estava em coma que ela estava tendo essa ideia, mas sim por causa da ideia, a crença dela, a ideia fixa de que se ela se matasse, ela ia iniciar uma nova vida. Porque ela diz aqui, né? O que adianta viver cercada de gente e ser tão sozinha? Se existe vida do outro lado, prefiro então acabar com tudo que diz respeito a essa vida aqui. Não suporto mais ser tão infeliz e sentir essa amarga falta de alegria em viver. Não quero mais tomar remédios para ficar bem, nem batalhar tanto para ter dinheiro e muito menos me manter nessa agitação política. Tudo é uma mentira, uma ilusão. Essa faca, ou falou olhando o instrumento que comprou para se matar, há de ser minha saída. Vou parar meu coração e assim esperar uma vida nova. Ninguém me ama aqui na vida física, então não tenho por que viver. Se existe mesmo vida do outro lado, não deve ser pior do que está aqui. Então, esta ideia, esse monodeísmo significa isso. Ela tinha esta ideia, essa crença construída. Então, ela vivenciava tudo isso. Porque a gente foi procurar o que significa monodeísmo. E o monodeísmo significa isso. O mono, um Deus. Ela não falava de Deus, ela falava de uma ideia. Monoideísmo é você ter a mesma ideia somente aquela recorrente, ideia. Ficar nessa ideia fixa, nessa coisa. E aí não é porque você está em coma. Não. Porque essa ideia ela tinha quando já ela tinha essa ideia, Entendeu? Então não tem a ver com o coma, tem a ver com aquilo que ela acreditava. O que ela queria fazer, tá assim, entendi. Eu entendi. Não? E aí tem a parte, né, dos vampirizadores, né? Que também marquei isso aí. E aí eu achei o Qual negócio das parágrafo? Lê o parágrafo. aqui. E como estão os vampirizadores que queriam posse sobre ela? Página 36. No final da página. Mesma página. Já achei. Então, até ontem à noite mantinham-se na porta da casa da Piedade, causando muito tumulto. Jogaram pedras e tiveram de ser intimados por armas de higienização. Intimidados. E depois baterias lança-chamas. Eu achei tão interessante assim, eu fiquei imaginando. Né? O segundo livro do André Luiz. Tem um livro do André Luiz, mas aí já é no plano espiritual, não é na Terra.
né? Tá certo que aqui também está no plano espiritual, mas a gente fala que está na crosta. Que assim, que ele vai colocando o porquê dos os lança-chamas, de tudo isso. Isso existe a bateria de proteção, como se fosse proteger, como se fosse uma guerra, Se realmente. fosse Eles estavam protegendo para eles não entrarem, né? Não adentrarem lá. Não. Para não capturarem esse espírito. Isso. Por quê? Por que eles vão fazer? Acho que é melhor a gente falar isso, porque vai falar nos próximos parágrafos, vai falar sobre o porquê que ela estava desse jeito. Não, mas eu só vou falar dos vampiros. É. O que eles vão fazer? O que eles fazem? Quando você tem um espírito que é suicida, eles querem esses espíritos para quê? Para sugar toda essa energia. E fazer eles de quê? Escravos. Isso no outro livro, A né? gente estudou isso daí no outro livro. Isso. Tá, né? Eles vão virar o quê? Escravo. Eu ia falar escravo, não sei se a palavra é certa. Não, era Não, eles vão virar ovoides. ovoides, Eles vão ser colocados para poder causar influência naqueles que querem, pelos homens do mal aí, né? Pelos espíritos do mal. Então é por isso que assim, o socorro ele existe. E é por isso que existe toda essa proteção, para que os espíritos, na hora do desligamento, quando a gente seja nos hospitais, quando são suicídio é mais complicado, mas eles tentam resgatar ao máximo, tá? Para que eles sejam resgatados pelas equipes, pelos hospitais, pelas equipes de samaritanos e socorristas, para que não haja toda essa alimentação. Né? Então, assim, não como que é, um conto, né? Nossa, como que é? Não, existe tudo isso, tudo como uma proteção. Tudo é muito bem esquematizado. E é por isso que eles falam, trabalho não falta no plano espiritual. Se não falta aqui pra gente, se a gente quiser trabalhar no plano espiritual, então tem trabalho adoidado. Só falta querer. Não falta. Agora a gente precisa estudar para a gente trabalhar e não atrapalhar. Às vezes a gente tem o dom da atrapalhação, né? Mas tá tudo certo. Vamos parar onde aqui? Enquanto não foram ativadas as baterias lança-chamas. Isso. 37, né? Isso, a primeira linha da página 37.